Tudo se resume a um transmissor, que é a pessoa que está emitindo a informação, seria representado por essa bolinha com o T, onde ele escolhe um idioma ou meio para se comunicar. Eu estou me comunicando com vocês através do áudio, mas vocês podem se comunicar através do chat. Então eu estaria usando o idioma do áudio, vocês estariam utilizando o idioma do texto, né? Então a gente pode se comunicar dessa forma, a gente pode se comunicar por sinais, através, por exemplo, da linguagem surda e muda. A gente tem várias formas de se comunicar. E aí o que acontece? Quando a gente se comunica de uma forma, o receptor, representado pelo R, ele tenta entender a mensagem que você quer passar. E normalmente ele dá uma resposta para você sobre aquilo que você falou. Isso seria o feedback. Você precisa analisar o feedback para você ter certeza se o que você passou realmente foi interpretado. Eu chego para vocês agora e digo assim, gente, hoje de manhã tem um abacaxi aqui em casa para resolver. Então alguns vão pensar logo assim, nossa, Felipe tinha um problema. Opa, conexão caiu aqui. Deixa eu ver se a conexão restabelece. Opa, estão me ouvindo aí agora? De novo? Voltou o áudio? Oi, beleza? Tranquilo, gente. A conexão caiu aqui. A conexão caiu, mas a gente já restabeleceu. Vamos voltar lá para a parte de comunicação. Vamos dar continuidade. Estávamos aqui explicando que se eu hoje pela manhã, né, se eu chegasse para vocês agora, gente, agora pela manhã eu tive que resolver a situação de um abacaxi aqui em casa. Normalmente as pessoas vão pensar que isso foi um problema, mas na verdade o que pode ter sido é que eu tenha pego a fruta, um abacaxi por exemplo, que eu tinha comprado e ele estava ali já ficando estragado e eu tive que resolver. Eu tive na verdade que descascar ele e fazer um bom suco para tomar hoje pela manhã. Então nem sempre tudo aquilo que a gente fala é o que a gente gostaria de expressar. E nem sempre tudo que a gente expressa é aquilo que os outros entendem, né? E o que isso representa? É que você precisa tomar cuidado com o que você está falando. Porque às vezes você quer expressar uma coisa e acaba falando outra completamente diferente. Então a gente precisa prestar atenção no receptor, para que a gente possa falar na mesma linguagem dele. Vamos imaginar aqui no Brasil. Nós tivemos aí agora recentemente o presidente Lula, né? Onde não estou falando do político, mas estou falando da pessoa. Ele chegava lá nos comícios, na hora que ele tinha que falar para a multidão, e ele falava de uma forma bem simples, ele falava de um jeito que todo mundo entendia. Ele não precisava ficar escolhendo as palavras mais bonitas. Não adianta chegar aqui no Brasil e colocar, por exemplo, um Barack Obama fazer um discurso, porque a maioria não entende inglês, não vai funcionar. Então, às vezes, quando você começa a falar da forma mais simples, as pessoas entendem a sua mensagem. Você quando vai falar com uma criança, por exemplo, quando você vai falar com um bebê, né, a criança tem mania de colocar a mão em tudo, então vamos imaginar que ele esteja colocando a mão em uma tomada. Você não vai chegar para ele e dizer, olha, para, porque se você colocar a mão aí, isso tem uma corrente de 220 volts ou 110, dependendo da região, isso vai dar um choque em você, porque há um diferencial de tensão entre você, o chão e a tomada, e isso pode trazer um problema para o seu coração ou para o seu corpo, enfim, você vai ter uma dor, né? A criança não vai entender nada, né? Você já chegar para ele, normalmente você vai dizer não, né? E ele vai querer botar a mão e você vai dizer não, e você vai pegar sua mão e vai afastar e vai dizer que não, né? Você não vai entrar em detalhes explicar porque não vai adiantar. Já você vai explicar para alguém mais com uma idade um pouco maior, com uma compreensão maior, você pode explicar, ó, não faz isso, que isso vai fazer mal para a sua saúde, isso não vai fazer bem para você e etc. Então, dependendo do caso, para que você possa mostrar, para que você possa atingir o mesmo objetivo, você vai usar palavras diferentes, você vai usar gestos diferentes para você se comunicar, né? O problema é que as pessoas às vezes se preocupam muito em falar e não se preocupam em quem está ouvindo. E você precisa se preocupar com quem está ouvindo para que você expresse algo do jeito que ele entenda. Às vezes você tenta vender seu site, por exemplo, falar de publicidade online, para um empresário que não sabe nem o que é internet direito. Então você não pode sair falando de Google, falando de tudo o tempo, porque ele não vai entender nada. O que você tem que falar para ele é que o site é um anúncio que vai trazer novos negócios para ele. Se você falar que vai trazer novos negócios, ele vai entender, porque ele está doido por novos negócios.
Então, às vezes, a linguagem mais simples, ela é mais objetiva e mais eficiente na hora das vendas. O que é que você precisa parar para se preocupar também na hora de se comunicar? Você precisa parar para se preocupar com os ruídos que podem acontecer na comunicação. Às vezes você se planeja para conhece aquele empresário, se planeja para fazer um bom negócio, né? E você vai falar com ele, na verdade, no final do expediente da sexta-feira, quando a loja dele está com a maior quantidade de movimentos. Ele não vai estar prestando atenção na sua conversa. Porque vai chegar alguém para pedir para ele autorizar um desconto, vai chegar um cliente querendo falar com ele, vai chegar um funcionário com problema querendo ir embora. Então, na verdade, naquela comunicação vai haver ruído. Às vezes você quer fechar um negócio com um amigo, quer conversar com um amigo, uma parceria e etc. E você vai falar com ele numa festa, de repente está o som alto na festa e você não consegue falar, vai ter que gritar, né? Então, na verdade, na hora de se comunicar, você precisa parar para pensar nos agentes externos que podem atrapalhar a sua comunicação. Às vezes você está falando lá com o cliente oferecendo uma proposta, o telefone dele começa a tocar e você continua falando, ou você, quando ele desliga, pega de onde você estava e vai em frente sem recapitular alguma coisa, e ele acaba perdendo a informação. Aquele telefone naquele momento atrapalhou a sua comunicação. Então você precisa se preocupar para evitar que a sua comunicação tenha ruídos. Então você precisa agendar um horário, você precisa prender a atenção daquele cliente, você precisa realmente estar numa situação propícia, né, adequada, para que você possa ter uma boa comunicação com o seu cliente. E sempre parar para pensar se ele realmente está entendendo o que você está falando. E como é que você vai descobrir isso? Perguntando. Você pode, quando estiver fechando o negócio, que você explicar, você pergunta, você entendeu o que eu falei? Explica para mim como é que você acha que é isso. Ou você pode chegar para ele, entendeu como é que funciona essa situação aqui? Entendi. E o que é que você acha dela? Me explica, o que é que você achou do que eu falei? E aí você pedindo para ele explicar, você vai ter certeza se realmente ele entendeu o que você está falando. Porque tem hora que você fala um negócio, chega para a pessoa e pergunta, me explica lá o que você achou. E a pessoa pega e fala outra coisa completamente diferente. Se você descobrir que ele entendeu algo diferente do que você queria passar, você tem a oportunidade de tentar explicar novamente. Então o feedback do cliente, a resposta de uma comunicação, ela é muito importante. E às vezes algumas pessoas não querem ouvir os clientes, não querem ouvir como está a negociação. E você precisa fazer isso, mesmo que às vezes seja algo negativo. Mas o negativo faz com que a gente cresça, né? O feedback lá que a gente não gostaria de não fechar aquele negócio, às vezes vale a pena perguntar ao cliente, vem cá, por que é que você não fechou? Onde é que eu poderia ter melhorado? E o cliente vai chegar para você, às vezes vai dizer, ó, você poderia ter melhorado assim, assim, assado. Se fosse assim, talvez fosse bom para mim. E isso é importante porque você vai ter o feedback e você vai ter a oportunidade de melhorar. Aí eu te pergunto, numa comunicação, onde você está falando, você está observando e você está tendo respostas. Como você pode identificar se essa pessoa que você está se comunicando ela é mais visual, se ela é mais auditiva ou se ela é mais sinestésica? Você precisa prestar atenção nas palavras que ela usa para que você possa elaborar um texto que agrade ela. Vamos ver aqui alguns exemplos que dão muito certo. Vamos imaginar uma negociação que eu chegue para conversar com o senhor João e eu digo assim, senhor João, observe que a pintura deste carro é impecável. Veja aqui os bancos, o console e toda a parte interna também. Dê uma olhada nessas rodas. Então, normalmente eu converso com o seu João dessa forma, se eu tiver percebido que ele usou expressões tipo eu observo, eu vi, eu vejo, eu enxergo, está claro para mim. Então são coisas visuais. Se durante a conversa eu perceber que o senhor João usou essas palavras, então meu texto adequado para vender um carro ao seu João seria o texto que a gente acabou de ver. Se na conversa eu perceber que o seu João é mais auditivo, então eu poderia usar o texto. Seu João, ouça esse motor. Ouvir que dirigir um modelo como este na estrada é uma maravilha, pois você não ouve nenhum barulhinho. Eu usaria esse texto se durante o meu diálogo com o seu João, né, ele tivesse falado, Felipe, eu ouço, eu ouvi, me falaram, me disseram, disse. Se ele usar esses termos auditivos, então o seu texto, na hora de negociar com ele, na hora de explicar, tem que seguir também para a linha auditiva. E uma terceira opção seria, né, senhor João, citam o conforto desse carro. O motor é muito forte, a sensação de aceleração é maravilhosa. No entanto, por causa do sistema dos freios, a sensação de frenagem é quase imperceptível. Então você está falando de sensação. Aí a quantidade de palavras é muito maior das expressões, mas você nota que a pessoa se emociona, ela se envolve, ela pede, deixa eu sentar no carro para eu ver como é a pegada do carro aqui, etc.
Então, se você notar que a pessoa mexe com sensação, você pode mexer também no texto que você fala. Então, eu teria aí 3 exemplos de clientes diferentes que, dependendo da conversa, eu posso oferecer melhor o carro que eu estou vendendo, né? O problema, às vezes, tem alguns vendedores que pensam no carro para ele. E aí chega lá, ó, esse carro é muito bom, se bater o motor arreia, tem 10 airbags, tem não sei o que, ele começa a falar do sistema de defesa do carro inteiro, né? E aí o cliente fala, não, meu, eu não vim comprar um carro para bater, eu vim comprar um carro aqui para poder andar devagarinho e etc. Então, na hora que for vender algo, a parte mais importante é entender o cliente, o que é que ele quer. Pergunta para a pessoa o que é que você busca num carro. Ele vai dizer, eu busco conforto, eu vejo que esse carro é bom para mim, né? Eu quero o luxo, eu quero o que mais? Eu quero a sensação de estar num carro mais possante, né? Eu quero economia. Então, de acordo com o que ele deseja, nessas primeiras palavras, você já pode começar a elaborar o texto para que esse texto possa se encaixar melhor dentro do contexto daquele cliente, né? E aí vocês podem talvez me perguntar, Felipe, certo, mas isso vai demorar um certo tempo para eu me habituar, para isso ser de forma natural. E realmente, com certeza vai, como qualquer outra coisa na sua vida, né? Se a gente for ver o progresso do principiante, né, podemos falar assim, a gente tem uma situação onde nós teríamos aí 4 níveis, né, digamos assim, de desenvoltura dentro de qualquer área. Nós temos aqui no centro do slide, na horizontal, do lado esquerdo, a questão da incompetência, do lado direito a competência. Eles seriam o oposto, né? Podemos dizer que em certas situações você é incompetente para realizar algo e que em certas situações você tem competência para realizar algo. Na situação vertical, nós temos na parte superior a inconsciência e temos na parte inferior a consciência, que também são opostos. Poderíamos dizer que você é inconsciente de realizar, você está fazendo alguma coisa de forma inconsciente, ou você é inconsciente que precisa fazer alguma coisa, e na parte de baixo, nós podemos falar que você é consciente que precisa realizar algo, ou que você faz algo de forma consciente. Em tudo que você faz na vida, você sempre começa no quadrante esquerdo superior, onde está escrito cego. Seria a questão de você ser incompetente para realizar algo e ao mesmo tempo você é inconsciente que precisa realizar aquilo. Um exemplo de um bebê. Um bebê não sabe tocar violão. Ele é inconsciente, ele não quer tocar violão, ele não tem necessidade de tocar violão, nem ele sabe tocar violão. Então ele é inconsciente e ele é incompetente. Ele nem deseja, nem ele sabe. Com o passar do tempo, a maioria das pessoas gostariam de tocar um violão, um instrumento ou algo parecido. E aí o que é que acontece? Ele continua incompetente, ele ainda não sabe tocar violão, mas ele começa a tomar consciência que gostaria de tocar violão. Ele começa a desejar aquilo. No entanto, a gente poderia dizer que ele está no status de ignorante, ele ainda não consegue realizar aquela atividade. E aí o que acontece? Ele começa a praticar, ele começa a ter aulas, ele começa a aprender a tocar violão. Então, de forma consciente, ele passa a adquirir competência. Ele seria aí um principiante. Na verdade, ele para pensar e colocar uma nota no violão. Ele para pensar nas cordas que ele tem que tocar com a mão direita. Ele para pensar no ritmo. Mas aos poucos, ele começa a aprender a tocar Asa Branca, Parabéns para Você e outras canções que todo mundo aprende quando está aprendendo aí a tocar um violão, né? Mas ele faz tudo aquilo parado, devagar, ele vai fazendo bem consciente. Com a prática, ele começa a ser consciente, né? Ele começa a ser competente, desculpa, e começa a ser inconsciente a forma que ele executa aquela determinada ação. Poderíamos falar que essa pessoa é um expert naquele assunto. Então a gente tem pessoas que tocam violão muito bem, que ele pode conversar com os outros enquanto toca violão, ele pode tomar uma cervejinha, alguma coisa enquanto ele toca violão, né? Ele não precisa mais olhar para o violão para tocar, ele não precisa olhar para a revista para tocar, então ele já começa a tocar aquilo de forma inconsciente. Às vezes ele está ouvindo uma música e inconsciente ele está imaginando as notas daquela música, ele começa a tirar a música pelo ouvido, né? Sem precisar ficar imaginando tantas as coisas. E a gente poderia dar exemplo de qualquer outra forma. Podemos falar sobre dirigir, né? A maioria hoje em dia, acredito, que está na sala aí, sabe dirigir um automóvel ou já pensou em dirigir um automóvel, já fez autoescola, algo parecido.
Podemos citar o mesmo exemplo. Quando você é criança, você é inconsciente e incompetente. Estaria aí na questão do cego, lá do quadrante superior esquerdo. Você nem sabe dirigir nem quer. Quando vai chegando na adolescência, você continua sem saber dirigir, mas você começa a querer dirigir, você começa a tomar consciência do que é dirigir. Indo para a autoescola, você começa a ser consciente e adquirir competência para dirigir. Então você começa a pisar na embreagem, ver que tem que passar a primeira, né? Você começa ali, quando tem que passar a segunda, você pisa na embreagem, olha para a marcha para saber se está em primeira e segunda. Você não quer que ninguém converse com você, você não liga o som do carro, você não faz nada disso. Mas você é capaz de movimentar um automóvel, de colocar na garagem, etc., de forma bem consciente. Com o treino, com o passar do tempo, você dirige já de forma inconsciente. Hoje, muitas pessoas aí já se arriscam a escutar rádio, falar no celular, conversar com a pessoa que está no banco do lado, observar a paisagem, olhar para o barulho do motor, ver o carro que está passando do lado, ele faz tudo ao mesmo tempo. Ele não precisa mais parar para pensar na marcha que ele vai passar. Ele não precisa olhar para a velocidade, chegou a 40 km por hora e agora eu vou sair de segunda para a terceira. Ele consegue perceber que o carro está pedindo a marcha e ele coloca uma marcha a mais. Ele passa a ser um expert. Então tudo na vida vai seguir esse ciclo. A gente poderia continuar dando vários exemplos. Então quando você pensa em se comunicar melhor, a gente pode citar da mesma forma. Você não sabia se comunicar, nem queria. Com o passar do tempo você quer se comunicar melhor. Você começa a observar as coisas e fica meio que robótico. Eita, ele falou tal palavra, agora eu vou usar aquela. Eita, ele está com tal comportamento, agora eu vou fazer isso também. E com o passar do tempo você começa a fazer tudo isso automaticamente, né? Então todos nós temos que tomar consciência de que isso é natural em tudo que você quer, em tudo que você quer realizar na sua vida. E o passo mais importante desse ciclo aqui, gente, seria você tomar, né, consciência que você precisa ser um principiante em tudo que você começa. É realmente você transformar num principiante a sua pessoa. E aí, quando você é um principiante, você precisa assumir a responsabilidade de aumentar a sua competência. Você precisa treinar, você precisa repetir aquela atividade diversas vezes. Você precisa se reconhecer como principiante e permitir cometer erros. Nem tudo vai sair perfeito no começo. Só que quando você é um principiante que você erra e você sabe que está aprendendo, você na verdade tira aquele erro como um aprendizado. Aquilo é uma hora de aprender, eu fiz tal coisa, não vou fazer isso na próxima. E você vai tirar sempre boas lições de tudo que acontecer com você. Você precisa buscar a ajuda de um mestre ou de um coach, né, de um treinador, de um instrutor e dar permissão a essa pessoa e autoridade para ajudar você. Porque às vezes a gente chega para um amigo, me dá uma força aí. Aí o amigo fala algo que você não gosta. Não é o que você quer ouvir. Às vezes é o que é melhor para você. E você simplesmente ignora o que aquela pessoa está falando. Você não sabe o que está dizendo. Então você precisa dar permissão. Você quer aprender inglês? Então você precisa deixar uma pessoa que saiba mais inglês corrigir você. O seu sotaque não está muito bom. Você precisa forçar um pouco mais aqui nessa palavra. Você precisa ser mais natural. Aquilo que você falou naquela hora da negociação lá não foi muito bom. Você poderia ter melhorado. E às vezes quando for negociar algo, tente ir acompanhado de alguém. Alguém que possa observar e no final dar um feedback para você. E falar, cara, acho que foi legal, naquele momento você foi bem, eu acho que aqui você poderia ter melhorado. Acho que tal coisa que você falou, que você colocou lá na hora não tinha necessidade. E aí você vai ter a oportunidade de sempre estar melhorando. E a quarta parte, gente, fundamental, é você dedicar tempo e recurso para poder praticar. Então não adianta ficar, eu vou fazer isso quando eu tiver tempo sem fazer nada. Você tem que fazer isso diariamente. Você tem que ser um bom comunicador com sua família, com seus amigos, com seus negócios. Então toda hora é uma hora para se comunicar. Quando for a um restaurante, que for pedir um lanche, alguma coisa, observa como que o garçom se comunica com você, observa as palavras que ele está usando. Quando for se comunicar com algum amigo, observa que tipo de palavra você pode usar, como você se comunica. Se você se comunicar melhor, eu garanto que você vai resolver grandes dos problemas. Porque hoje, quando acontece muitas das brigas familiares, de desentendimento, normalmente é porque as pessoas não conseguiram se comunicar corretamente. E às vezes acaba caindo naquela situação, eita, foi um mal entendido, eu entendi errado. Por que entendeu errado? Porque houve um problema na comunicação. Então comunicação é fundamental para nós nos relacionarmos melhor e para que a gente possa fazer sempre bons negócios. E quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em venda. Por que a gente pensa em venda? Porque hoje você vende tudo. Você vende seu tempo, você vende seu dinheiro, você vende sua energia, você vende sua paciência, 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 você vende sua energia, você vende sua paciê
Você vende a sua imagem, você vende a sua ideia. A partir do momento que você tem uma namorada, ou marido e mulher, ou um amigo, ou um familiar, e que uma pessoa, por exemplo, quer ir para o cinema e o outro não quer, a partir de agora vai entrar um processo de venda. Um vai vender a ideia de não ir para o cinema, e o outro vai vender a ideia que é melhor ir para o cinema. Não estamos falando de dinheiro, mas estamos falando de ideia. O filho quer ir para uma festa, o pai e a mãe não querem deixar. Ou o pai e a mãe vendem a ideia porque o filho não vai, ou o filho vende a ideia que ele merece ir, que ele deve ir, né? E cada um usa seus argumentos, usa o que tem. Então, na verdade, quando a gente fala em comunicação, a gente fala de vendas em tudo. Tem pessoas que falam assim, eu não sou um bom vendedor. Todos nós somos vendedores. Quando você vai sair para uma boate para paquerar, por exemplo, você quer vender a sua imagem. Você escolhe a melhor roupa, você escolhe o melhor perfume, você escolhe a hora que quer chegar. Vou chegar no final para todo mundo ver que eu cheguei. Você começa a se planejar para que você possa vender e aproveitar o melhor daquela oportunidade, né? Às vezes, quando você quer paquerar com alguém, você vai lá e dá um presentezinho diferente, né? Para poder agradar o outro. Então você vende a sua personalidade, você vende a sua imagem constantemente. Se você entender que vender é algo natural do ser humano, você começa a interpretar isso como um fato normal e começa a vender qualquer coisa que você deseja, porque é tudo um processo. Não precisa ser inventado. É um processo que, se você quer aprender, você precisa se considerar primeiro um principiante e estudar para que um dia você se torne um expert.